Livro de Lucas, capítulo 6, versículo 29, diz assim: ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Podem se sentar. Vamos estudar somente a primeira parte, que diz assim: ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Mais conhecido como dar a outra face. Então vamos estudar três tópicos, dividir esse estudo em três tópicos. O primeiro tópico, o forte e o fraco. O segundo tópico, vingança não é justiça. E o terceiro tópico, a dupla cidadania do cristão. Esse terceiro tópico vai ser um resumo. Então, vamos lá, para o primeiro tópico, o forte e o fraco. É preciso ser bastante forte para seguir este conselho de Jesus, de oferecer a outra face para aqueles que nos ofendem e nos tratam com maldade ou injustiça. O fraco apela para o revide e a violência, enquanto que o forte oferece ao seu ofensor a oportunidade do perdão e da reconciliação. Nesse primeiro tópico, dar a outra face é um conselho. Veja bem, porque se ensina de outra forma, mas dar a outra face é um conselho do Mestre, um conselho do Senhor Jesus Cristo, de não praticar a vingança, mas fazer uso da sabedoria. O fraco age da mesma forma. O forte procura a melhor forma para resolver o problema, começando com o perdão. Dar a outra face significa não buscar a vingança diante de qualquer opressão, seja ela física, moral ou material. Aqui eu já quero já trazer um detalhe sobre esse estudo, porque é ensinado sobre essa passagem de forma literal e ainda leva ao pé da letra. Mas aqui esse texto é um texto figurativo. Então, dar a outra face ensina-se que é uma questão, vamos dizer, um prejuízo físico. Quando alguém bate em nossa face e nós temos que virar a outra face, oferecer a outra face para tomar um segundo tapa ou um segundo soco. Então seria um prejuízo físico, mas aqui não se trata somente de um prejuízo físico, mas também um prejuízo moral ou material. Físico, de fato, é uma agressão ao nosso corpo, ao nosso físico. Moral, uma agressão ao nosso caráter, a nossa conduta. E material, que seria um prejuízo material. O que é o material? É um imóvel, é um veículo, é algo material que nós possuímos. Então aqui nós já aprendemos que esse estudo não se trata de violência física, mas de todo tipo de violência. Então, isso não quer dizer que o cristão tenha sempre que aceitar o prejuízo, seja ele qual for, sem buscar os seus direitos, mas sim que não deve agir por conta própria, numa atitude retributiva e maldosa, ou seja, agir de forma vingativa. Então, dar a outra face
significa não se vingar, não retribuir o mal com o mal. Então, dar a outra face significa perdoar, significa tentar resolver as coisas na paz. Mas nem sempre, isso significa que nem sempre vamos dar a outra face, ou que vamos sofrer a perda, mas que devemos agir com sabedoria, certo? Como diz aqui no estudo, isso não quer dizer que o cristão tenha sempre que aceitar o prejuízo, seja ele qual for, sem buscar os seus direitos. Então é muito importante a gente entender essa questão dos nossos direitos. Mas até então, aqui Jesus, ele está dando um conselho para a gente dar outra face, ou seja, para que a gente perdoe. Mas existe também os nossos direitos. Vamos para o segundo tópico, porque um tópico depende do outro. Segundo tópico, vingança não é justiça. Olha que o primeiro tópico nós aprendemos sobre o forte e o fraco. Então, é bom frisar mais um pouco sobre isso aqui, para que a gente possa, na divisão desses tópicos, fazer um resumo, para a gente entender, porque isso é muito importante. O primeiro tópico, o forte e o fraco. O fraco é aquele que naturalmente se sentiria forte, mas ele não é forte, ele é fraco. Diante dos ensinamentos bíblicos, ele é fraco, porque ele retribui o mal com o mal, mas o forte não. O forte procura usar sabedoria e perdoar e buscar a reconciliação. Assim, a gente ganha essa pessoa também para o Senhor. Tem uma palavra que diz que a palavra branda desvia a fúria. Quando alguém vier de lá para cá furioso, você não vai ter ele também furiosamente. Você vai com uma palavra branda, que ele vai ser quebrado espiritualmente, ele vai ser amolecido. Isso é a palavra de Deus. Então, forte não é aquele que agride, o forte é aquele que usa a sabedoria. Agora, o segundo tópico. Então, dar a outra face é perdoar. Tanto faz num prejuízo físico, moral ou material. Segundo tópico, vingança não é justiça. Vingança não é justiça. Esta deve ser buscada da maneira certa, na pessoa certa, na hora certa e com espírito disposto à reconciliação, caso isso seja proposto. Veja bem, vingança não é justiça. Então, aqui nós temos que entender que o nosso Deus está nos ensinando a tentar perdoar e não se vingar. Porque as pessoas aprendem que tem que se vingar, tem que retribuir o mal com o mal, e tem que fazer justiça, mas a justiça pertence a um só, que é Deus. E Deus, ele tem levantado autoridades. Em cada área ele levanta uma autoridade para poder ser responsável, ser cabeça em determinados assuntos ou situações. Então nós não devemos de maneira nenhuma agir com vingança, mas, como diz aqui, eu vou ler novamente, esta deve ser buscada de maneira certa, na pessoa certa, na hora certa. Olhe bem, com a pessoa certa, na hora certa e no lugar certo. Então, quem seria essa pessoa, este lugar, esta hora? Como disse, um tópico aqui vai refletir com o outro. Então, quando alguém nos ofende ou nos ataca, ou seja, gera um prejuízo físico, moral ou material,
nós vamos procurar seguir esse conselho do mestre. Então nós vamos tentar perdoar, e o perdão tem que sair do coração. Mas caso a gente acha por melhor não dar a outra face, ou seja, aquele não é o momento de perdoar ou reconciliar, porque a palavra ensina que nós temos que perdoar 7 vezes 70. O que significa isso? Que nós temos que perdoar sempre, mas o perdão ele sai do coração, o perdão ele não sai da boca para fora, e nem sempre o perdão também vai resolver. Às vezes é necessário não dar a outra face. E como seria isso não dar a outra face? Perdão. Como seria isso não dar a outra face? A gente buscar os nossos direitos. Então aqui também Jesus está ensinando dar a outra face, é não se vingar, não buscar a justiça, não buscar a vingança, perdão. Por isso que o segundo tópico ele ensina assim: vingança não é justiça. Mas caso não queiramos ou queremos dar a outra face, ou seja, perdoar, porque dar a outra face é perdoar, nós temos que buscar os nossos direitos, como diz aqui, na maneira certa, na pessoa certa e na hora certa. Então, como é isso aqui? A pessoa certa são as autoridades. Quando acontece algo, nós vamos tentar resolver da maneira como está sendo ensinado aqui, dar a outra face, perdoar. Mas tem situações, igreja, que não vai se resolver perdoando. Essa é a realidade. Tem situações que não vai resolver buscando a reconciliação, porque às vezes a outra parte não quer. Então às vezes nós vamos ter que buscar a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. E quem são essas pessoas? Os magistrados, as autoridades. Quem são essas autoridades? Nós temos que acionar a lei. Então nós temos que buscar um delegado, nós temos que buscar um juiz. Por isso que o segundo tópico diz que vingança não é justiça. Se você vai dar outra face, vai perdoar, amém. Isso é louvável. Mas se não tem como perdoar, se não tem como buscar uma reconciliação, nós temos que buscar os nossos direitos. Nós temos que recorrer à lei. Veja bem, não raras vezes temos que enfrentar na vida situações nas quais somos ofendidos, rejeitados ou prejudicados fisicamente, moralmente e materialmente. E é nessas horas que nosso cristianismo fala mais alto. Então aqui eu entendo que nós vamos tentar de todo jeito dar a outra face. Vamos tentar de todo jeito dar a outra face. Esse é o nosso foco principal, entende, irmãos? Mas quando a gente fala de prejuízo, tem prejuízos que são desastrosos, que não vai se resolver perdoando. E eu entendo também, observando a palavra de Deus, que muitas vezes a pessoa perdoa da boca para fora, porque ainda não é o momento do perdão. Nós estamos feridos, foi um prejuízo muito grande, e nós vamos ter sim que acionar a lei. Por isso que eu digo que o estudo é importante, que as pessoas focam nesse estudo, tipo, alguém me deu um soco do lado esquerdo e Jesus mandou vir ao lado direito. O estudo não está falando disso. Dar a outra face não está falando, está sendo resumido em uma violência física, mas física, moral e material. Então dar a outra face é procurar agir como um cristão. O nosso cristianismo tem que falar mais alto. Então nós vamos fazer de tudo para perdoar aquela pessoa. Então dar a outra face é não se vingar, é perdoar. Mas às vezes é necessário não dar a outra face. O que seria não dar a outra face? Procurar
a lei, acionar a lei, as autoridades. Porque nós que somos cristãos, a nossa vida é estreita. E nós temos que ter sabedoria e conhecimento e formação da palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Fé e prática, regra de fé e prática. É nela que nós vamos buscar como agir. Então, uma situação nós vamos perdoar, outra situação nós vamos ter que recorrer à justiça, porque nós não somos bestas, nós não somos saco de pancada, nós temos os nossos direitos como cidadãos. Então nem sempre nós vamos oferecer outra face, nem sempre nós vamos perdoar, mas também não devemos nos vingar, que a vingança não pertence ao homem, vingança pertence a Deus, e vingança de maneira errada é um ato de Satanás, do Satanás. Então, o primeiro tópico, o forte e o fraco. O forte é aquele que usa a sabedoria, o fraco é aquele que comete o mal com o mal, que ele recebe um pecado, ele age pecando também. E o segundo tópico é que nem sempre vamos dar a nossa face, mas também não devemos nos vingar, e sim acionar a justiça. Agora vamos para um terceiro tópico, que diz a dupla cidadania do cristão. O conselho de Jesus procura nos mostrar que nossa atitude diante de uma ofensa ou dano, olhe bem, diante de uma ofensa ou dano, às vezes é superior aos nossos direitos como cidadãos. Com essas palavras, Jesus está falando de uma disposição procedente do interior, de um coração movido pelo Espírito Santo, está vendo? Alguém pode até me criticar, dizendo que eu estou estimulando as pessoas, incentivando a não perdoar, mas a Bíblia está dizendo que o perdão tem que sair do coração e movido pelo Espírito Santo. O que adianta você perdoar com a boca para fora e o seu coração está cheio de raiva? Porque tem situações, eu quero ser franco, não quero ser hipócrita, porque existem muitos evangélicos que agem de forma hipócrita, porque não entendem a palavra de Deus, e com isso sofre também. A palavra está nos falando aqui, nesta noite, através dessa passagem, que está em Lucas capítulo 6, versículo 29, que tem situações que a nossa estrutura humana vai perdoar. Beleza, irmão, eu te perdoo, vem cá que eu quero te dar um abraço, deixa isso para lá. E se for uma situação grave, como eu vejo aí, passando em televisão, como eu vi há poucos dias, um assassino matou o filho de uma mulher, uma morte brutal. Ela foi até a delegacia com a permissão do juiz e disse: eu te perdoo, abraçou. Eu espero que aquilo ali seja realmente do fundo do coração, porque é difícil. A verdade é essa, é difícil. Então, se você tem condições de perdoar uma pessoa que tirou a vida do seu filho, amém, você é forte. Você é forte 2, 3, 4, 5 vezes. Você tem uma força sobrenatural. Mas se você não tem essa força, que naturalmente no começo é difícil, geralmente no começo nós não conseguimos perdoar, mas depois, quando a dor passar, nós vamos procurar perdoar, porque é um ensinamento bíblico. Mas no começo, quando não temos condições estruturalmente de perdoar, não adianta você falar eu te perdoo da boca para fora, que você está mentindo. Você tem que ter tempo, você tem que orar, você tem que pedir oração. Tudo tem seu tempo. Mas tem situações também que você sofre um dano, que Deus repreenda isso, mas que você sofre um dano grande. Como é que você vai perdoar? Quando nós acionamos a justiça, nós também estamos disciplinando o agressor. Não podemos sempre. O camarada comete um crime gravíssimo, você te perdoa. Não é assim. Você pode até perdoar ele, mas você vai ter que acionar a justiça. Então o que é que o estudo quer dizer? Que quando o crente aciona a justiça, ele não está sendo antiético
biblicamente falando. É um direito que ele tem. Então, dar a outra face é você ser forte, é você poder ouvir e seguir o conselho do seu Deus, mas nem sempre temos essas condições e não vamos ser hipócritas. Então, nós temos duas opções: ou dar a nossa face, a outra face, ou acionar a justiça. Nós temos os dois direitos, tanto perdoar como também buscar a justiça. Então veja bem, um coração movido pelo Espírito Santo, que nos impulsiona a perdoar sem revidar. Estes conselhos são importantes, mas deve ficar claro que o cristão deve desenvolver a sabedoria para discernir quando deve dar a outra face e quando deve fazer valer seus direitos. Olha que coisa! Olha o que o expositor, eu estou usando aqui a Bíblia, um estudo bíblico, está na Bíblia. Nós devemos saber orar para saber qual é a vontade de Deus, se devemos perdoar ou se devemos acionar a lei. Tem coisas que é grave, irmão, não adianta. Eu te perdoo, te perdoo, te perdoo. Você pode até perdoar, mas você vai ter que acionar a lei. Quantos pais, quando vê um filho errando, passa a mão pela cabeça, mas tem pai que fala: olha, você errou e você vai pagar pelo seu erro, porque eu não vou ter um filho rebelde, um filho marginalizado. Então o pai, ele age como um disciplinador. Então nós devemos saber separar esses momentos. Olha o que diz aqui: o apóstolo Paulo, quando foi açoitado e encarcerado em Filipos, Paulo tinha dupla cidadania. Olha que o terceiro tópico é a dupla cidadania do cristão. Então Paulo, ele tinha dupla cidadania. Paulo, em Filipos, ele foi açoitado e ele agiu de uma forma que vai falar muito forte aos nossos corações e vai trazer uma grande direção. Veja bem, a lei romana, esse texto de Paulo, se vocês quiserem conferir, está em Atos 16, capítulo 16, livro de Atos, capítulo 16, do versículo 16 ao versículo 40, vocês podem olhar depois, para não perder aqui a concentração do estudo. Então, a lei romana isentava o cidadão romano de ser açoitado. Paulo, que era romano também, agora cobrava dos magistrados os seus direitos legais. Isso mostra que há casos em que valer-se dos seus direitos não fere o princípio cristão. Entretanto, sempre que possível, nossa atitude para com os que erram contra nós deve ser a mesma manifestada por Jesus, o qual, mesmo sendo injustamente humilhado, açoitado e cruelmente crucificado, orou por aqueles que o maltratavam. Lucas capítulo 23, versículo 24. Sempre que damos a outra face, estamos imitando a Jesus. Dar a outra face é para fortes, nunca para os fracos. Então, vou fazer aqui um resumo rápido. Paulo, ele tinha dupla cidadania. Paulo, quando estava em Filipos, Paulo foi preso e açoitado. E Paulo tinha cidadania também romana, além de ser israelita, ele também tinha a cidadania romana. E ele fez valer o seu direito. Ele fez: eu sou um cidadão romano, vocês não podem me açoitar. Então isso mostra o quê? Que nós podemos sim acionar a lei. Isso não fere os princípios cristãos. Então nós devemos dar a outra face, se a gente achar que seja necessário, que seja melhor, dar a outra face, ou seja, perdoar e nunca buscar a vingança. Mas
se necessário for, nós não vamos dar a outra face, mas vamos recorrer à justiça, porque nós temos direitos, porque somos cidadãos e temos nossos direitos como cidadãos. E eu quero aqui fazer aqui como se fosse uma espécie de trocadilho, mas mais uma figura. Paulo tinha dupla cidadania. Ele era israelita e era um cidadão também romano. E nós também temos dupla cidadania. Como israelita que Paulo era, isso significa que nós somos cidadão do reino de Deus. Como romano que Paulo também era cidadão, para nós significa que nós também somos cidadãos da terra. Enquanto nós estivermos nesta terra, nós teremos dupla cidadania. Nós temos a cidadania terrestre e a cidadania celeste. Quando damos a outra face, nós usamos a cidadania celeste. Nós imitamos ao Senhor Jesus. Quando achamos melhor não darmos a outra face, nós estamos usando a nossa cidadania terrestre. Nós recorremos à lei, porque nós estamos na terra, e quando nós estivermos nessa estrutura humana, nós temos que viver também como cidadão humano, fazer valer os nossos direitos. Então, quando ensina-se que Jesus está dizendo que alguém, por exemplo, dá uma bofetada no seu rosto, no lado esquerdo, você tem que oferecer o lado direito. Ou que alguém te dá um soco do lado esquerdo e Jesus está mandando você bata, dê um soco do lado direito. Isso é ignorância teologicamente falando. Porque no mínimo Jesus estaria sendo irresponsável, e nós sabemos que ele não é, que ele é a pré-sabedoria, a pré-ciência. Antes de tudo existir, já existia. Ele é Deus. Ele tem toda a sabedoria, presciência e onipotência. E quando nós usamos dessa forma, alguém de forma errada interpreta os ensinamentos de Jesus de forma errada e acha que tem que apanhar de um lado e apanhar do outro, ele está sendo muito irresponsável e corre um risco muito sério. Por exemplo, uma lesão. Imagine que alguém bate no seu rosto. O rosto humano é algo sensível, gente. Jesus não está ensinando isso. Você toma uma bofetada do lado esquerdo, já corre um sério risco de lesões, traumas, né? Aí você já vai virar o lado direito. Imagine que essa agressão pode afetar o seu ouvido, que é uma parte sensível, a nossa audição, ou pior, a nossa visão. Então, conselho que eu dou, como diz os especialistas em defesa pessoal, o cristão também ele tem que ser uma pessoa viva, gente. A gente, diante de um agressor, ao detectar uma pessoa agressiva, violenta, nós devemos manter uma certa distância, despercebidamente. No mínimo, uma agressão, nós devemos levantar os nossos braços para se defender, ou procurar uma pessoa para nos ajudar, ou perna para correr se tiver. Porque Jesus não está dizendo, se alguém te der uma bofetada do lado esquerdo do seu rosto, vire o lado direito. Isso é pura ignorância teológica. Jesus está dizendo sobre dar a outra face é perdoar. Jesus está dizendo que você não deve se vingar. Alguém te dá um soco, você não deve dar um soco naquela pessoa. Mas cada momento é o seu momento, cada pessoa, cada situação. Mas Jesus não está dizendo que você deve virar ao outro lado para apanhar, e muito menos que você deve retribuir com um soco, mas que nós devemos perdoar sempre que pudermos. Caso não tenhamos condições de perdoar, nós devemos fazer valer os nossos direitos e procurar as autoridades para que possa resolver a situação, seja um prejuízo físico, um prejuízo moral ou um prejuízo material. E é por isso que existe, por exemplo, danos morais. Então, quando uma pessoa ela é processada, porque
ela cometeu um dano moral, ela te ofendeu, ela te humilhou, existem leis. Ela te roubou, ela te deu um prejuízo físico, moral, material. Então, nem sempre nós vamos dar a outra face, não somos obrigados também a dar a outra face, mas se puder perdoar, isso é muito bom. Mas caso contrário, nós devemos recorrer à lei. Esse é um direito nosso como cristão. Então, se você é um cristão, ore para que Deus ele guarde a sua vida, mas sempre que puder, perdoe, abrace a pessoa, busque uma reconciliação, resolver a situação. Mas caso isso não seja possível, você tem direito sim de recorrer à lei e os seus direitos, ou até mesmo a uma indenização, porque você é um cidadão e pode fazer valer os seus direitos. Então é isso que significa dar a outra face, significa perdoar e não buscar a vingança, porque vingança não é justiça. Nós temos que ou perdoar ou buscar as autoridades competentes no assunto. Então que Deus em Cristo possa estar abençoando a cada um de nós, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal.